Olá, sejam todos muito bem-vindos. Daremos início ao nosso curso de Florais de Bach e espero que aproveitem os vídeos, as apostilas, além dos livros, artigos e vídeos complementares sugeridos. Parte 1. Dr. Edward Bach. Nascido em 4 de setembro de 1886, na Inglaterra, na cidade de Moseley, deixou de estudar aos 16 anos e trabalhou por 3 anos com o pai para pagar o curso de medicina. Dr. Bach se formou em medicina em 1912. Disse que levaria 5 anos para esquecer tudo o que havia aprendido, mas ainda permaneceu na medicina por 18 anos. Foi um conceituado médico bacteriologista, fisiologista, patologista, especialista em saúde pública e pesquisador. Frequentou e recebeu vários títulos na Universidade de Birmingham e Universidade College Hospital de Londres, em 1912. Neste último, era cirurgião residente, no ano de 1913. Também teve um consultório particular e foi pioneiro em pesquisar vacinas em seu laboratório. Trabalhou em tendas de hospitais, no atendimento de soldados na Primeira Guerra Mundial. Certo dia, de 1914, após um desmaio e ser atendido por seus colegas, diagnosticou-se uma grave hemorragia oriunda de um tumor que lhe foi removido. Porém, o prognóstico era ruim, sendo-lhe dado apenas 3 meses de vida. Foi quando decidiu se dedicar às pesquisas. Passados os 3 meses, ele sentia que ainda teria muito tempo de vida. Seu sonho era poder tratar o indivíduo de uma forma global, mais holística, e não somente sua doença. Foi então que aceitou um cargo no Royal London Homeopathic Hospital, em 1919 a 1922. Sempre muito questionador, não concordava com muitos tratamentos convencionais, achando que a cura de diversas doenças se daria se o emocional do indivíduo fosse tratado, e assim começou a estudar as patologias emocionais. Por meio de suas pesquisas, descobriu 38 estados emocionais negativos que poderiam gerar doenças e, estudando as flores, descobriu 38 essências florais, sendo cada uma adequada para cada estado emocional negativo. Para realizar este estudo, se afastou da medicina e se isolou em um chalé, o Mount Vernon, que ficou conhecido como The Bach Centre, o Centro Bach, onde ali foram criadas as tinturas-mãe, sendo o local até hoje usado para produzi-las. Dr. Bach era um homem visionário. Acreditava que as pessoas eram capazes de se autoajudarem, sendo capazes de curarem a si mesmas e também aos outros. Notou a semelhança entre a homeopatia e suas vacinas, e então, com suas vacinas, criou 7 nosódios homeopáticos de Bach, o que fez criar destaque na homeopatia, que são vacinas com bactérias intestinais para melhorar o trato intestinal dos pacientes crônicos. Mas o que ele queria não era tratar diretamente a doença, mas sim as causas emocionais que geravam as doenças, e então começaram suas pesquisas com flores, pois queria também que fossem remédios mais suaves. Diferente da homeopatia, os florais não são indutores das doenças artificiais, não geram cargas energéticas negativas. Os florais geram energias positivas para o emocional e, consequentemente, para a doença. Os florais não geram reações, mesmo que seja tomado errado. Homeopatia e floral podem trabalhar juntos, atuando o primeiro nos aspectos físicos da doença e o segundo nos aspectos emocionais. Vale fazer um parêntese para relatar a diferença entre floral, fitoterapia e aromaterapia. A fitoterapia usa o princípio ativo da planta
ou substância química, e esta tem um efeito farmacológico. A aromaterapia utiliza óleos essenciais e constitui um ramo da fitoterapia. O floral utiliza flores e não as partes das plantas, e estas nunca são tóxicas. Em 1930, aos 43 anos, foi quando ele largou o consultório em Harlem Street, onde atendia pobres gratuitamente, e se dedicou aos florais com a assistência da radiografista Nora Weeks, pois queria criar métodos mais suaves de tratamento. Dr. Bach mudou sua linha de trabalho e pesquisa, pois via a medicina tradicional como negativa e prejudicial para as pessoas, pois a faculdade em pensar na doença como um sistema bioquímico. Queria que as pessoas cuidassem de suas emoções e alma antes que precisassem cuidar do físico, e que as pessoas pudessem se ajudar mutuamente e a si mesmas. Queria que os hospitais fossem locais para a cura da alma. Foram diversas plantas pesquisadas, sendo as primeiras a Mimulus e a Empéchium. Obteve diversos erros e acertos, até encontrar as desejadas para as 38 emoções negativas, pois seu principal objetivo era tratar a personalidade e os sentimentos da pessoa, para então tratar a doença. Pesquisava no verão e receitava no inverno. A pesquisa dos florais levou cerca de 5 anos, onde criou os métodos solar e de fervura para o feitio de medicamentos a partir de plantas. Estes são métodos utilizados até hoje. Foi em 1934 que Mount Vernon, na aldeia Bridgetwell com Sotwell, em Oxfordshire, se tornou o Bach Centre, o local onde Dr. Bach se dedicou a fundo nas pesquisas, onde chegou a se usar de cobaia, inclusive, pois passou a sofrer dos sintomas que estava pesquisando, chegando a ter 19 desses estados emocionais, os quais tratou com o floral correspondente, quando encontrava a cura. Quando totalizou 38 essências, se deu por satisfeito, e assim passou a ter uma pesquisa reconhecida no meio clínico. Após a descoberta, queimou em fogueira todas as anotações que julgava desnecessárias para a continuidade da produção do floral. Quis que fosse uma técnica simples, deixando tudo registrado em um livro, Os 12 Remédios Curadores, de apenas 32 páginas. Dr. Bach faleceu em 26 de novembro de 1936 enquanto dormia. Um ano após terminar suas pesquisas, com 50 anos de idade, ou seja, viveu 20 anos a mais do que lhe foi dado como prognóstico após o tumor. Seu trabalho foi entregue a seus colegas e amigos, Nora Weeks, Victor Pullen e Mary Tabor, lhe sendo pedido que continuassem os trabalhos e que fossem fiéis à essência. 2 valores que o Dr. Bach dava importância no método, que eram simplicidade e pureza, e fazia questão que esse conceito original fosse mantido após sua morte. A simplicidade fazia parte não só da criação do Dr. Bach, mas também do seu estilo de vida. Seu objetivo é que os florais trouxessem alívio para as pessoas, tendo como consequência a harmonia e a paz. Promover a autocura e o autoconhecimento, pois para Dr. Bach, a personalidade e atitudes que afetam a saúde, já que um mesmo tratamento poderia não funcionar para pessoas diferentes com a mesma doença. Sendo assim, queria tratar as causas e não os sintomas. Várias foram as pessoas que tentaram mudar esse conceito original, incluindo técnicas de feitio, misturas, técnicas mais modernas, conceitos religiosos, mas o Bach Centre se mantém fiel ao Dr. Bach, mesmo porque as 38 emoções humanas não mudaram, e para o Dr. Bach, sendo um método simples, todos poderiam ser curadores e cuidadores de seus destinos. Os florais nunca foram patenteados, justamente para que a autoajuda pudesse ocorrer, com cada um preparando seu medicamento.
Vale ressaltar que não podemos considerar os florais como milagrosos e a solução de todos os problemas, mas para o campo emocional, psicológico, eles têm se mostrado bastante eficazes, até mais que a homeopatia. Estas são algumas frases do Dr. Bach. Curar com agentes naturais mais límpidos, puros e belos é certamente um método muito apelativo para a grande maioria de nós. Trate a pessoa e não a doença. A vida não espera de nós sacrifícios inatingíveis. Ela apenas pede que façamos nossa jornada com alegria em nosso coração e para ser uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Se nós fazemos o mundo melhor com a nossa visita, então nós cumprimos a nossa missão. Chegamos ao fim dessa aula. Obrigada e até a próxima!